nosso Deus, seu santo. Alegria que toda a terra é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda quando por isso Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início nessa noite a nossa live voltada para o estudo teológico. Nessa noite nós vamos estar dando finalização ao estudo sobre os atributos morais de Deus. Hoje nós vamos estudar o último atributo moral de Deus, que na verdade é o primeiro, que é a santidade de Deus. Nós vamos estudar nessa noite a santidade de Deus, um atributo moral do nosso Deus. Então convido os irmãos, se estiver com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Quero dar uma boa noite à Dona Irani, né? A Dona Irani sempre está conosco, nos ajudando, né? A Luciane, que já está chegando aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe pela ajuda dos irmãos. Vamos, daqui a pouco, dar início ao nosso estudo definitivo, né? A soberania, nós já estudamos, soberania de Deus. A justiça de Deus, nós já estudamos. A bondade de Deus, nós já estudamos. Agora vamos estudar a santidade de Deus. A santidade de Deus. Estamos ouvindo aqui uma música do Ademar de Campos. Os irmãos mais antigos na igreja conhecem o Ademar de Campos, né? Um homem bem antigo na igreja. Os primeiros que começaram a cantar e a louvar o Senhor na década de 80. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Temos o teu nome grande aqui. E agradecer-te por tua nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre todas as terras.
Bem, meus irmãos, vamos dar início então à nossa live de estudo bíblico nessa noite, nosso estudo teológico, né? Vamos começar fazendo uma oração e daqui a pouco então nós damos início. Depois da oração nós damos início ao nosso estudo então. Santo, bendito e poderoso Deus, clamamos tua bênção e tua graça nessa noite, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja derramando tua misericórdia e tua bondade sobre cada um de nós. Esteja, ó Deus, usando, ó Deus, esse canal, ó Deus, como instrumento, ó Deus, de crescimento espiritual, como instrumento, ó Deus, de fortalecimento, que venha trazer, ó Deus, para os irmãos que estão nessa live assistindo, ó Deus, esperança, que venha trazer para os irmãos, ó Deus, fortalecimento. Pedimos, ó Deus, por cada um dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante, por aqueles, ó Deus, que podem assistir essa live e por os demais irmãos que não podem. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, sustentando, ó Deus, que em meio a essa epidemia, essa doença, ó Deus, que veio nos afastar de congregar, de ter comunhão uns com os outros, ó Deus, que ela venha a ser dissipada o mais rápido possível, Pai. Que essa epidemia venha a ser vencida o mais rápido possível, por meio da tua graça, da tua vontade, ó Pai. Pedimos tua bênção, pedimos tua graça, pedimos teu amor, ó Deus, sobre nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos nessa noite estudar sobre a santidade de Deus. Então, eu gostaria que os irmãos, aquele irmão que trouxe sua Bíblia, que está com sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia em Isaías no capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 6 e vamos ler do versos 1 ao verso 3. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 3. Os atributos divinos de Deus, a santidade, né? Os atributos morais de Deus é a santidade. Vamos lá. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bem, meus irmãos, para nós começarmos a falar sobre a santidade de Deus, eu precisei usar esse texto aqui para a gente compreender algumas coisas. Primeiro, vamos compreender o impacto dessa visão na vida de Isaías. Após a morte do rei Uzias, o rei que governava Israel naquela época, Isaías teve uma visão, e essa visão foi a visão do trono de Deus. E o que Isaías viu determina como que é o caráter, o ser de Deus, quando ele se manifesta para alguém. E da forma que Deus se manifestou para Isaías, ele trouxe para Isaías uma característica que Isaías nos esclarece como de um monarca, de um rei, de um soberano. Só que um soberano com características únicas, singulares. A ideia que Isaías está recebendo de Deus é dele entender que Deus, ele é um ser separado. Por isso que quando nós estudamos um caráter moral de Deus chamado santidade, nós precisamos entender qual é a raiz dessa palavra santidade. E a raiz dessa palavra santidade no hebraico é kadosh. Kadosh significa separado, significa retirado para um objetivo. Deus é chamado aqui, ou é descrito para Isaías como alguém único, de forma a ser separado. Deus é descrito para Isaías como monarca
soberano, poderosíssimo e separado dos demais monarcas do mundo, reis do mundo, governantes do mundo. A forma como Isaías vê Deus não mostra para Isaías quão Deus é muito mais poderoso, muito mais unânime naquilo que ele é, e isso identifica Deus ou separa Deus dos demais governos da terra. Então a ideia da santidade de Deus é mostrar que Deus está separado exclusivamente de toda e qualquer coisa que exista na terra. Não há nada no mundo que possa ser comparado com o que Deus é, ou quem Deus é, como ele governa. Essa é a ideia de santidade. Por isso que nós vimos esse texto aqui. Isaías 6, de 1 a 3. Isaías vendo Deus de uma forma que o destaca como um ser separado de todos os seres. Há uma ilustração, uma história muito interessante, meus irmãos, que conta que dois monges, na Idade Média, estavam conversando no mosteiro. Aí um dos monges disse assim: querido amigo, vamos fazer um pacto aqui? Aí um dos monges disse assim: qual pacto que é? Olha, eu tenho muita curiosidade para saber como que é o paraíso. Quando nós morrermos, eu gostaria que se fosse o que fosse primeiro, voltasse através de uma voz para dizer como é que é o paraíso. Se o paraíso é igual aqui à Terra, ou se o paraíso é diferente daqui da Terra. E aí eles fizeram esse pacto. Quando um dos dois morresse primeiro, uma voz do outro voltaria para dizer se o paraíso é igual aqui ou se o paraíso é diferente daqui. E aí essa história conta que um morreu primeiro lá, igual eles desejavam, e aí, para surpresa do monge que ficou vivo, a resposta que ele recebeu do monge que morreu primeiro, quando ele voltou para dizer como que era o paraíso, como que era a glória do paraíso, foi que era totalmente diferente. A resposta é que não era igual, a resposta é que não era diferente, mas era totalmente diferente. Ou seja, o que essa ilustração quer nos mostrar é que o que Deus tem reservado para ele mesmo não se parece com nada aqui da terra. Na verdade, não há nada aqui na terra que possa ser comparado com o que Deus é, com a sua santidade, que essa é a ideia desse Deus separado. É por isso que a gente precisa entender que a santidade de Deus distingue Deus e revela, através disso, quem Deus é e quem nós somos. Põe-nos como sendo seres limitados, pobres, miseráveis, e exalta Deus acima das alturas numa compreensão, aliás, uma compreensão que ser humano nenhum tem, ainda ou criou alguma coisa que possa dizer como Deus é, ou possa calcular o seu poder. É impossível. Porque esse Deus, ele comunica a sua soberania, a sua santidade de forma transcendente, ou seja, ele é totalmente outro. O que Deus é, ele é só para ele. Por isso que nós não temos nada que podemos comparar. Não tem nada aqui na terra que podemos comparar com ele, porque Deus não deixou nada aqui na terra que pudesse ser comparado com a sua santidade. Por quê? Sua santidade é impecável, sua pureza é impecável, seu direito e sua justiça são esmagadora, ele governa com caráter inoxidável. Quem Deus é, o que ele faz, como ele é totalmente diferente e é exclusiva só dele. Não vem ou transpassa nada do que ele é aqui para a terra. Por isso que o Salmos 145, versículo 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A sua grandeza não existe como medir, não existe como descobrir. A sua santidade não existe como descobrir. Ele é insondável, como diz os Salmos.
É como eu falei que ele é o totalmente outro. Isso é uma frase do teólogo do século XIX agora, chamado Karl Barth. Karl Barth foi defender quem era Deus, como que era Deus e a sua justiça, como é que era Deus e a sua soberania. E Karl Barth falou que Deus é um Deus transcendente, totalmente outro, totalmente diferente de algo que existe aqui na Terra. Isso é surpreendente, meus irmãos. Karl Barth vai dizer, Deus é o totalmente outro. Então, os seres humanos não podem medir a santidade de Deus, mas Deus revelou a sua glória por meio da sua palavra. Deus revelou a sua glória. Deus revelou quem ele era. Nós não podemos dizer quem Deus é, mas Deus veio dizer para nós quem ele é. Então, quando você lê João, no capítulo 1, no verso 14, olha o que o texto diz. João, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E é interessante, meus irmãos, que a palavra verbo usada aqui por João é a palavra logos. Logos era o termo usado pelos filósofos da Grécia. Filósofos que estavam pensando de onde que veio o universo. E na sua pesquisa, na sua busca de entendimento, para descobrir de onde que veio a criação, de onde que veio o universo, eles começaram a pensar que tudo veio do Logos. O Logos é o princípio, a criação. O termo grego lá para Logos também, Logos é grego, Logos é o verbo, mas o princípio da palavra do Logos ali no grego é espermatokon. É a ideia de princípio de tudo. Quando João usa a palavra Logos, ele está usando com a forma apologética. Ele está defendendo a fé cristã da ideia grega de pensar que o mundo veio a partir do Logos espermatokon. João está dizendo, não, o universo não veio do Logos espermatokon. O Logos veio de Deus e ele se manifestou em carne. O Logos é Deus. Deus é o princípio do universo, a criação de todas as coisas. É por isso, quando você lê também Hebreus 1:3, na sua Bíblia aí, abre Hebreus 1:3 para você me ajudar, que diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja que o texto está dizendo que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus se manifesta para o homem, Deus mostra como ele é, Deus traz para nós a ideia de o que é ser separado, o que é ser santo como Deus é. Deus traz para nós os respingos do que é ser como ele é, através desses textos maravilhosos que estão na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 também diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus é a imagem de Deus refletida na terra, para que nós tenhamos pelo menos uma compreensão do que seria esse Deus. Mas no ser de Deus, em santidade, como ele é mesmo, não existe nada que possa ser como, nada aqui na terra que possa nos levar a imaginar como seja Deus. Deus é incompreensível, Deus é inimaginável. A mente humana é incapaz de compreender como Deus seria, de que forma ele seria. Então ele mesmo se explica. Ele vem e demonstra através da forma humana, dizendo, olha, pense em mim como sendo de forma humana, pense em mim como sendo igual a vocês. Eu vou me materializar dessa forma para que vocês me compreendam, saibam que eu existo. Mas no ser de Deus em essência, ele é incompreensível. Então, por causa de Jesus, os cristãos podem conhecer Deus através dos seus atributos,
E a santidade de Deus é a coroa desses atributos. É o maior de todos os atributos da santidade de Deus. É o que distingue Deus de todos os outros seres e todas as outras criaturas. Porque Deus, nesse ponto, ele é inigualável. Então, pensando nisso, vamos estudar 5 pontos, 5 atributos da santidade de Deus que vão nos conduzir nessa noite, nos mostrar coisas interessantes sobre a santidade de Deus. Primeiro precisamos entender que a santidade de Deus, ela é providencial. A santidade de Deus, ela é providencial. Ou seja, Deus é um Deus santo, onisciente e tem o conhecimento providencial. Ou seja, a forma de Deus estabelecer como o universo vai caminhar é único dele. E a forma como ele cuida é único dele. E o zelo que ele tem para que essa criação seja conduzida é único dele. Veja o que diz 1 João, capítulo 1, verso 5. Olha que interessante o que o texto diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, o Senhor governa com autogoverno, ele é um juiz perfeito e ninguém pode medir as profundezas do seu entendimento. O que ele define para acontecer é perfeito e vem da sua santidade. Então é tão perfeito o que ele imagina para a criação, o que ele determina para a dinâmica do universo, que nós não temos como medir. Então, quando nós, muitas vezes, questionamos Deus em relação ao seu trato conosco, nós estamos questionando a sua santidade. Nós não estamos questionando apenas a Deus, nós estamos questionando a sua santidade, dizendo, de alguma forma, Deus não soube aplicar justamente, efetivamente, com ética, isso que ele está aplicando na minha vida. E isso é errado, irmãos. Isso é errado, meus queridos. Nós devemos entender que toda a forma de Deus governar o universo é perfeita, porque vem de um Deus santo. Então, o que ele está fazendo na criação, no mundo, nesse momento, e da forma que ele está fazendo, é santa. É por isso que quando nós começamos esse estudo, nós lemos Isaías, capítulo 6, e o que nós lemos foi os anjos olhando para Deus e dizendo, santo, 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 santo. E é interessante, eu já falei isso uma vez na igreja, a palavra santo, 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 usada ali pelos serafins, significa cumpre o que fala, cumpre o que fala, cumpre o que fala. É como se os anjos estivessem dizendo assim, nós olhamos para a terra e não encontramos ninguém que possa fazer o que o Senhor faz e cumprir com fidelidade o que o Senhor prometeu. Somente o Senhor cumpre. O Senhor fala e cumpre, porque o Senhor é santo, 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 santo. Ou seja, é uma forma de reforçar, certo? Como no hebraico não existe um superlativo, não existe, por exemplo, santíssimo, exaltadíssimo. Então o reforço lá é santo, 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 é usar 3 vezes a palavra santo para dizer se o Senhor é perfeito, perfeitíssimo ou santíssimo, seria a ideia dos anjos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Ao dizer que Deus não sabe cuidar de nós, não sabe cuidar do mundo, nós estamos ferindo sua santidade. Ok? Então, todas as coisas, passado, presente, futuro, são todas conhecidas por Deus. Todas conhecidas por Deus. Somente Deus tem esse poder. Por isso que ele é separado, santo. Somente Deus está no passado, somente Deus está aqui agora, somente Deus já está lá no futuro. Somente Deus está lá em cima, somente Deus está lá embaixo, somente Deus está aqui. Deus completa todas as coisas no universo ao mesmo tempo, sem deixar com que falte nada nele. Deus não se desprende para preencher as coisas, mas ele é tão poderoso em si que ele preenche todas as coisas a ponto de tudo, muitas vezes, não suportar quem ele é. A santidade de Deus é isso. Então,
a compreensão humana é limitada, né? É como andar num estacionamento mal iluminado à noite. Nós vamos compreender direito a santidade de Deus, mas Deus governa todas as coisas, vê todas as coisas em perfeita luz. A onisciência de Deus é como a luz de um estádio de futebol que ilumina todo o estádio como fosse de dia. Você que já foi no Mineirão aí, torcer pelo galão da massa, né? Galão da massa, que o galo é que é o, né? Timão, bom. Você que já foi aí no Mineirão torcer pelo galão da massa, já viu como o estádio é iluminado, né? Eu tô brincando aí, eu sei que os irmãos, muitos irmãos é cruzeirenses, né? Fazer o quê, né, irmãos? Mas, assim como o estádio de futebol é todo iluminado por aquela luz, assim a luz de Deus preenche todas as coisas no universo. Essa é a sua providência. A luz do Senhor controla, conduz, preenche, não deixa faltar nada em todos os movimentos da criatura no universo. Toda a criação está cheia da glória de Deus por causa da sua onisciência. Assim, Hebreus 4,13 diz assim, ó: nenhuma criatura está oculta à sua vista, mas todas estão nuas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Veja o que o salmista diz no Salmo 139, né, Denilson? A Denilson gosta do Salmo 139. Veja o que o salmista diz no Salmo 139. Se ele se esconder no fundo do mar, se ele procurar um buraco, algum lugar para se esconder, Deus está lá. Deus preenche todos os lugares. Deus sabe de tudo. Deus está, meus irmãos, no mais íntimo do nosso coração, aonde o psiquiatra não consegue chegar. Aonde o psiquiatra não consegue chegar, o Senhor já está lá. Quer dar boa noite aqui para o seu Francisco, né? Boa noite, seu Francisco. Brasil, o Senhor está conosco aqui nessa noite, viu? Deus abençoe. Então, meus irmãos, nosso Deus vê tudo, sabe de tudo, orquestra todas as coisas com clareza completa e perfeita, porque Ele é santo. Então, todas as coisas estão andando bem? Sim. Devemos concordar? Sim. Glorificar o Senhor? Sim. Por quê? Estamos glorificando a santidade dEle. Ele é santo. Ele sabe o que está fazendo. Ele faz muito melhor do que nós possamos pensar ou imaginar. Segunda coisa, a santidade de Deus está presente. Primeira coisa, a santidade de Deus é providencial. Segunda coisa, a santidade de Deus está presente. Ou seja, Deus é santo e sua presença avassaladora. Quando Salomão construiu o templo, por exemplo, Deus pede para ele construir o templo ali em 1 Reis. Então Salomão vai lá, capricha, compra do melhor material que tem, contrata os melhores artesãos, os melhores construtores, né? E Salomão, depois de ter feito tudo isso, ele vai declarar no verso 27, 1 Reis 8. 1 Reis 8, 27, Salomão diz assim: Deus realmente habitará na terra? Eis que o céu é o céu mais alto, e o céu mais alto não pode te conter. Quanto menos esta casa que edifiquei. Aonde Deus vai habitar, meus irmãos? Que casa nós vamos fazer para Ele morar? A santidade de Deus está presente em todo lugar. Não há como conter. Não é como um dique que você faz ali para fechar a água, para você fazer ali uma barragem, um açude, né? Não é como os engenheiros, né, que trabalham para fazer obras incríveis para poder reter água. Você não pode reter Deus. É impossível nós retermos a Deus, né? Então, Deus é um Deus que não pode ser contido. Sua santidade está em todo lugar. Ou seja, a imensidão de Deus vai além da capacidade humana de medir. Deus está presente aqui onde eu estou. Deus está junto com os irmãos aí na live, olhando a Bíblia junto com os irmãos. Deus está lendo a Bíblia junto com os irmãos aí. Deus está lá em Nova York. Deus está lá na Índia. Deus está na última galáxia que existe nesse universo. Deus está em todo lugar. Como refrear esse Deus? Como guardá-lo em algum lugar? Como pôr esse Deus em algum lugar? É impossível. É impossível. Então,
Ele está no centro do universo. E a sua presença se estende além dos limites do cosmos. Porque sua presença é santa, pesada e potente. Então, meus irmãos, sua santidade está presente. Deus está em todo lugar. Não pode ser contido. Não há como escapar desse Deus. Não há como esconder nada dele, porque ele está em todo lugar. Por isso que ele é santo. Por isso que ele é separado. Quem disse que nós podemos estar em todo lugar, meus irmãos? Impossível. Quem diz que o diabo pode estar em todo lugar? Também é impossível. Ele é uma criatura. Ele usa os seus agentes para estar andando na terra, para fazer a sua obra. Mas o diabo, ele não é onipresente igual ao nosso Deus. Ou seja, ele não é a santidade do nosso Deus. Não deu para mais ninguém essa capacidade de estar em todo lugar. Terceira coisa, meus irmãos, é que a santidade de Deus é poderosa. Outra coisa que nós precisamos entender, que a santidade de Deus se aplica ao seu poder. Ou seja, ele é poderoso além da comparação. Ele é poderoso além do que a gente possa imaginar o que é poder. O que é alguma coisa poderosa. Né? Há alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, uns cientistas na Suíça criaram um acelerador de prótons. A ideia deles era repetir a explosão do Big Bang. Eles são evolucionistas, então eles acreditam que o universo surgiu a partir da explosão do Big Bang. E aí eles se juntaram, criaram lá um acelerador de prótons, um trem caríssimo, custou milhões de dólares, para poder repetir o que aconteceu na criação do universo. Eles queriam repetir, ou seja, o grau de energia usado ali no momento da criação para criar o universo. E a única coisa que eles conseguiram definir, meus irmãos, é que a matéria na qual todas as coisas existem veio de um único elemento. Foi isso que eles descobriram. Eles descobriram uma partícula, deram o nome a essa partícula que veio do átomo, que eles fizeram a simulação. Houve uma explosão dentro do acelerador de prótons, criou-se lá uma micropartícula que veio do átomo e deram o nome a essa partícula de bóson de Higgs. E essa partícula, eles descobriram que dessa partícula todas as coisas do universo derivou. E eles entenderam o seguinte, que tudo que existe no universo veio de um único lugar. Veio de um único lugar, ou seja, isso nós já sabíamos. Todas as coisas que existem vieram de Deus. Agora você imagina a energia de Deus, o poder de Deus na hora de criar todas as coisas. Porque eles foram fazer uma simulação do poder de energia gasto para se criar as coisas. E não foi 0,0% do poder usado na hora que Deus estava criando o universo. Para os irmãos entenderem o tamanho do poder de Deus. Meus irmãos, há um estudo da química, né, e da física, chamada Lei da Termodinâmica. A Lei da Termodinâmica fala de energia. Fala da energia. E diz que tudo que existe no universo é produzido por energia. A primeira lei da termodinâmica diz que todas as coisas no universo são de energia e vieram de alguma coisa de energia. Elas não foram criadas. Elas foram transferidas de um lugar de energia para outro. Ou seja, já existia alguma coisa com energia, olha que coisa fantástica. Já existia alguma coisa com muito poder que gerou as coisas criadas. A primeira lei da termodinâmica diz isso. Já existia alguma coisa muito poderosa que gerou as coisas que existem. Uma coisa muito poderosa, com muita energia, gerou as coisas que existem. Porque tudo que existe tem energia. Agora, outra coisa interessante, meus irmãos, é que a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte,
Tudo que existe e que tem energia, a tendência dessa coisa energizada é acabar. E essa teoria, segundo a lei da termodinâmica, está quebrando a teoria de Einstein. Porque Einstein, ele criou a teoria da relatividade e ele dizia que o universo é finito e permaneceria finito. Não modificaria. A segunda lei da termodinâmica foi descoberta depois e explicou que não, o universo está caminhando para acabar. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica está dizendo tudo que existe veio de alguém. E a segunda está dizendo tudo que existe um dia vai acabar. Tudo que existe, primeira lei da termodinâmica, tudo que existe veio de alguém. Segunda lei da termodinâmica, tudo que existe um dia vai se acabar. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Ou seja, tudo que existe no universo, meus irmãos, veio de Deus, da sua energia, do seu poder. Mas um dia vai acabar. Deus não vai, mas as coisas criadas vão. Olha que coisa interessante. Não sou eu, não é você, não é a natureza. Lê Romanos 8:16, quando fala que a criação geme, esperando aquele grande dia em que tudo vai ser modificado. Por quê? Porque o homem colocou o pecado na terra. E agora todas as coisas deteriorizam, todas as coisas acabam, todas as coisas apodrecem, inclusive eu e você. Nós somos energia. Isso é provado na física. Mas energia que acaba. Então, olha que interessante, meus irmãos, que interessante essa teoria da lei da termodinâmica. Mas interessante mais ainda, que Deus é o criador de tudo e o sustentador de tudo. Então, o Sol, o nosso Sol, certo? É o que define a nossa galáxia. Né? Cada galáxia é definida por um Sol e planetas. Nós temos o nosso Sol aqui e nossos 8 planetas. Eram 9, destituíram 1. Certo? O poder do Sol, meus irmãos, até hoje é incalculável. Porque o homem não conseguiu ainda colocar uma sonda para medir perfeitamente qual o grau de poder e de energia do Sol. Sabia disso? Não dá para saber. E quem criou o Sol foi o meu Deus e o seu Deus. Quem criou o Sol foi o meu Deus e o seu Deus. Porque o nosso Deus é santo em poder. O poder que ele tem, o que ele é em poder, é incalculável, inimaginável. Não existe nada na Terra que possa ser medido. Nem bomba atômica, nem o poder da bomba atômica, nem o poder de bomba nenhuma pode se comparar com o poder do nosso Deus. Ele é onipotente, todo-poderoso. Por isso que Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, meus irmãos, o sol glorifica o Senhor e bendiz a ele. A lua glorifica o Senhor e bendiz a ele. O universo exalta o Senhor e bendiz a ele. O Salmo 19 fala sobre isso. A natureza, as coisas criadas bendizem ao Senhor, porque vieram dele e para ele são. Nós fomos criados por Deus para o exaltar e bendizer. Bendizer a sua santidade e o seu poder. Né? O seu poder se estende além das coisas visíveis e invisíveis, galáxias, estrelas, planetas. Eles não surgiram por acidente. E a concepção até da vida humana, que é algo inexplicável, é algo tido como um milagre, mas veio desse Deus Todo-Poderoso. Me explica a criação, meus irmãos. Me explica a geração de uma criança no ventre de uma mulher. Me explica isso, é inexplicável. Explica a mulher dar luz. Explica isso. Explica uma árvore sair de dentro de uma semente. Uma semente, de dentro da semente tem uma árvore. Me explica isso, meus irmãos. Me explica isso com a imensidão do universo. Tudo isso existe para que a criação glorifique ao nosso Deus e diga que Ele é santo, santo e poderoso. Então, presidentes, ministros,
rainhas, líderes supremos, todos, podem até reivindicar algum poder, podem reivindicar alguma soberania, mas nenhum deles pode ficar ao lado do verdadeiro soberano e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Não importa, meus irmãos, qual a incerteza, qual a dificuldade desses tempos que nós estamos vivendo, o nosso Deus permanece exaltado e soberano no seu trono. Quarto ponto que eu queria trazer para os irmãos. A santidade de Deus é infinita. Primeiro, nós vimos que a santidade de Deus é providencial. Segundo, a santidade de Deus está presente. Terceiro, a santidade de Deus é poderosa. E quarto, a santidade de Deus é infinita. Mais do que Deus ser imortal, meus irmãos, a natureza de Deus também significa que ele não muda. A santidade de Deus o diferencia de tudo e dos demais, porque ele existe em perfeita pureza e é eternamente consistente consigo mesmo. As pessoas, elas crescem, amadurecem, elas envelhecem, mas Deus permanece o mesmo. O nosso Deus, ele é moralmente puro e sem um menor indício de mal. E o nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro. Ele não muda. A santidade de Deus é infinita. É por isso que Apocalipse 19:11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e com justiça. O cavaleiro se chamava Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, nosso Deus não cometerá nenhum mal. Nosso Deus não cometerá nenhuma injustiça, porque a sua santidade é infinita. Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar porque ele é bom. Lembra dos atributos? Ele é bondade. Ele é justiça. E ele é santidade. Na verdade, a lógica é essa, né? A numeração é: Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Então, ele não cometerá mal nenhum. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se somos infiéis, que é o que nós somos, Deus permanece fiel. Ele não vai negar a si mesmo. Ele não pode ser tentado. Ele não pode ser levado por alguma coisa do contexto que possa produzir em Deus alguma variação, em que ele repense uma atitude, em que ele faça alguma coisa para ajustar algum ato dele, porque ele viu que não foi muito bem feito. Pelo contrário, todos os atos do nosso Deus são perfeitos. Por esse motivo é que a sabedoria, a justiça e a beleza de Deus são perfeitas. E agora, meus irmãos, desse fato, disso tudo que nós lemos, surge o ponto final e último ponto sobre a santidade. Que a santidade de Deus é incomparável. A santidade de Deus é incomparável. Olha, o pastor conta uma história, ele disse que foi fazer uma compra com a esposa, e eles estavam pensando em comprar alguma coisa na joalheria. E aí, diz que o joalheiro tentou vender para eles um metal brilhante, né? E aí ele disse que tirou um tempo para mostrar também para eles um diamante. Como é um diamante? E aí ele perguntou o preço. Ele disse: esse diamante em relação a esse anel aqui que o senhor mostrou primeiro, qual é a diferença? E ele viu que a diferença era grande demais. Porque ele tinha mostrado um metal, uma joia ali de metal, e depois mostrou um diamante para ele. Ele disse: olha, o valor do diamante é X. E desse metal aqui é Y. E ele viu que a diferença era grande demais. E ele viu que o diamante era algo maravilhoso, era uma peça muito bonita, muito bem trabalhada. E ele olhou o diamante, olhou para o metal e disse: meu Deus, nem se compara.
nem compara o diamante com esse negócio aqui. Por isso que o diamante é caro desse jeito. Ou seja, os, os ourives, essas pessoas que procuram diamante, caçadores de ouro, eles medem, quando encontram, eles medem essas pepitas, né, esse material, pelo corte, pela, pela, pelo peso, pela cor e também pela raridade. Pela raridade. Quanto mais difícil de achar o diamante, ou o ouro, ou isso, ou aquilo outro, mais caro vai ser. E aí, você vai, por exemplo, encontrar um diamante de uma especificação 10, 20, 30 vezes mais caro do que um outro. Por quê? Porque aquele outro diamante ali está sendo mais difícil de achar, quase não encontra mais. Então, eles colocam preço nesses materiais por conta disso, de corte, de peso, cor e também por raridade. Então, isso quer nos mostrar que a santidade do nosso Deus é como esse diamante difícil de achar, raro de achar. Não tem como medir. Imagina que a santidade de Deus não dá para achar. Você não encontra em lugar nenhum. Então, se você for fazer um cálculo, qual o valor da santidade de Deus? É incomparável. Não tem como medir, como calcular, porque não dá para achar. É tão dele, só para ele, somente dele, exclusivamente dele, que não existe nada na terra pelo qual nós possamos medir a santidade do nosso Deus. A santidade do nosso Deus, que é incomparável. Ele é santo no seu julgamento, ele é santo nas suas atitudes, ele é santo naquilo que ele decide, ele é santo naquilo que ele promove, ele é santo no cuidado com os seus, ele é santo, ou seja, ele é separado, ele é totalmente o outro, como diz Calbart. Né? Então, como cristãos que nós somos, nós podemos dizer que o nosso Deus, ele é impecável, sem falhas. Nosso Deus é sem falhas. Sem falhas. Assim como o diamante era mais caro que a peça de metal pela qualidade que foi feita, o diamante. E o pastor disse assim, essa peça aqui é maravilhosa. Assim a santidade do nosso Deus é maravilhosa. É impecável. Então, Deus faz com que todas as coisas, tudo que é de mais belo no universo, seja sombra do que é a sua santidade, seja sombra do que é a sua beleza, seja sombra do que é o seu ser santo. Né? Porque nosso Deus, na sua natureza e no seu caráter, ele é incompreensível e supremo. Nós não temos como compreender, porque nós estamos vivendo como eu já falei para os irmãos, é o efeito noético do pecado, ou seja, noético é o efeito na mente. Nossa mente foi limitada, não podemos conhecer Deus, não podemos saber quem é Deus realmente na sua natureza, por isso que ele veio e se revelou para nós. E por causa da natureza, caráter infinitos de Deus, é que ele é digno de louvor, de honra e de glória eterno para sempre. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, santo, que significa que ele é incomparável. Vamos ouvir uma música aqui que fala mais ou menos sobre isso. Vamos adorar o Senhor por sua santidade. Somente o nosso Deus é santo.
Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorei. Meus irmãos, que honra, que glória, meus irmãos, é servir a um Deus tão poderoso, tão gracioso, tão poderoso. Apocalipse no capítulo 4, no versos 3, João, ele diz assim, imediatamente, verso 2, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante em um aspecto de esmeraldas. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor. E por dentro não tem descanso, não tem descanso, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Que Deus, meus irmãos, continue a nos abençoando e nos ajudando a entender, a glorificá-lo, a bendizê-lo por sua santidade. Que os atributos de Deus possam ter nos ensinado, nos moldado a entender a grandiosidade desse Deus que nós servimos. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é bondoso. A Kelly escreveu aqui, quando dizemos que Deus está no controle de tudo, quer dizer que Ele é o único que detém o poder de todas as coisas. E nisso descansamos, pois sabemos que somos cuidados pelo único que o pode fazer. Perfeito, Kelly. Quando dizemos que nosso Deus é o único que pode fazer todas as coisas, sabemos que Ele é o único mesmo que pode fazer. E nisso descansamos. Então, meus irmãos possam aproveitar esse tempo de quarentena para um momento desse adorar e bendizer ao nosso Deus por sua santidade e bondade. Convido os irmãos a fazer uma oração final, glorificando ao nosso Deus por sua santidade e bondade, em nome de Jesus. Ó Santo Deus poderoso, entendemos nessa noite, ó Deus, o quanto é santo, o quanto é maravilhoso, o quão o Senhor é separado, único, digno, o quanto que o Senhor não se parece, ou seja, nada na terra pode ser comparado com o Senhor. Ficamos, ó Deus, impactados, ó Deus, com isso. Ficamos, ó Deus, constrangidos também em saber, ó Deus, que nós, Pai, seres imortais, ó Deus, seres, ó Deus, fisicamente, ó Pai, sabendo que nós somos limitados, ó Deus, e não somos nada, não há nada em nós, ó Pai, mas o Senhor nos escolheu, nos elegeu, o Senhor nos chamou para o Senhor, para andarmos junto de um Deus tão poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é bom. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda a entender cada vez mais sobre o Senhor, para temermos mais o Senhor, Deus. Pedimos tua bênção, tua graça, Deus, por cada irmão, cada irmã que assistiu essa live, por cada irmão, cada irmã que participou dessa live, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer e abençoar, ó Deus, e derramar a tua graça sobre a vida de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A todos meus irmãos, uma boa noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.
poderoso, que é e há de vir. A criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Todos uma boa noite, meus irmãos, e Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.